Olá, pequenos físicos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física com seu professor Marcos Kelvin. Na aula de hoje, nós falaremos a respeito das funções horárias dentro da cinemática. Agora que nós já aprendemos o que é velocidade, aceleração, posição, tempo, nós vamos agora utilizar todos esses conceitos para falarmos da função horária, pessoal. Gente, vocês sabiam que o GPS, o Global System Position, ele encontra o objeto fazendo uma triangulação entre 3 satélites. Cada satélite desse emite um sinal para o objeto e o objeto responde a esse sinal. E com o tempo calculado, o satélite sabe exatamente a distância que o objeto se encontra dele. Mas como é que o satélite sabe exatamente a distância? Coloca o cinto que a gente vai falar sobre isso na aula de hoje. Vem comigo! Bom, pessoal, função horária da posição. Olha aqui na tela aqui, ó, função horária da posição. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos escrever uma equação que descreva a posição do corpo a qualquer tempo. Mas primeiro nós faremos isso para o movimento uniforme. Lembra qual a principal característica do movimento uniforme? Isso mesmo, aluno atento. A principal característica é que a velocidade é constante. Então, nós poderemos calcular a velocidade fazendo deslocamento por tempo. Lembra que deslocamento é uma variação da posição. Posição final menos posição inicial. Que aqui eu estou escrevendo posição com a letra S, tá bom? Posição inicial com a letra S0, beleza? Dividido pelo tempo. Aí, olha só agora, eu vou multiplicar toda a equação pela letra T. Então, esse T que estava aqui embaixo vai passar para lá multiplicando. E vai ficar velocidade vezes tempo igual a posição final menos posição inicial. E aí, rearranjando a equação, mandando aqui, ó, somando todo mundo por S0, ou seja, esse S0 vai passar para o lado de lá, e trocando a igualdade, a gente vai encontrar a função horária da posição, que é essa daqui, ó. Posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Mas, professor Kelvin, o que essa equação vai dizer pra gente? Turma, aqui tu vai ganhar um superpoder. Sabe que superpoder tu vai ganhar? Tu vai ganhar o superpoder de prever as coisas. Com essa função horária, tu tem o poder de prever a posição de qualquer corpo a qualquer tempo. Basta que para isso tu saiba qual é a posição inicial dele e qual é a velocidade que ele tem. Se você souber a posição inicial de um corpo e a velocidade dele, você pode saber a posição final para qualquer tempo que ele lhe der. Vamos fazer um exemplo aqui numérico, olha só. Imaginemos que um corpo partiu de uma posição inicial de 10 metros, ó. 10 metros. Beleza, professor. Ele saiu da posição 10 metros, sim. E ele tinha uma velocidade de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Então, raciocina comigo aí, raciocina comigo. O objeto está a 10 metros de ti e ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo ele anda 20 metros. Ok. Depois de 10 segundinhos, qual vai ser a posição do móvel? Tu que já tem um superpoder agora de prever a posição das coisas. Qual vai ser a posição do móvel? Professor, com o meu superpoder, peraí. 20 metros por segundo, ele passou 10 segundos, então ele vai ter andado 200 metros. Como ele saiu da posição 10, então vai ser 200 mais 10, 210 metros. Ah, professor, entendi como usa a função horária, então. Basta que eu use os valores que eu sei de posição inicial de velocidade, e aí eu consigo encontrar a posição final para qualquer tempo que o móvel esteja. Então, basta que eu diga assim para ti, ó, depois de 3 segundos, qual a posição dele? Eu jogo aqui nessa equação, rodo a manivela e encontro a posição final. Bacana, né, galera? Bacana. Então, com isso daqui, a gente consegue prever a posição dos corpos. Mas, observa que isso é uma equação, uma função. Ou seja, o que é uma função? Tu lembra o que é uma função? Uma função é quando uma grandeza ela está em função de outra. Quando ela depende de uma outra.
E que grandeza que depende aqui, ó? Do que tu depende para saber a posição final? Tu fica à mercê do que, ó? O tempo. A posição final, ela é uma função do tempo. Ou seja, depois de 2 segundos, qual vai ser a posição dele? Depois de 3, e 5, e depois de 10 segundos. Então, a função horária da posição é uma função em que a posição depende do tempo. E se ela é uma função, nós podemos escrever um gráfico para ela. E foi isso que eu fiz aqui do lado para ti, olha só. Eu tenho aqui um gráfico da posição em função do tempo. Nesse gráfico, a posição está em metros e o tempo está em segundos. Para a gente lembrar bem, eu coloquei aqui do lado, ó, a função do primeiro grau, que é escrita da seguinte forma: f de x igual a ax mais b. Observa que a função horária da posição é muito parecida com ela, ó. S igual a VT mais S0. Ou seja, o f de x, a função que depende de alguma coisa, quem faz o papel dela é a posição final, porque ela depende do tempo, entendeu? O termo A, que está multiplicando com o termo independente, nesse caso x, quem faz o papel dele aqui é o V, porque quem é o termo independente aqui é o tempo. É o tempo que manda nas coisas na cinemática. Mas aquele termo que está sozinho, ó, quem faz o papel dele aqui é a posição inicial. Então agora que nós já demos os nomes para as coisas aqui na função horária da posição, nós podemos escrever um gráfico. Um gráfico que descreva a posição em função do tempo. E aí, olha como é que vai ficar bacana. Olha só, presta atenção. Você vai colocar aqui qual é o tempo e qual é a posição do móvel. Quando o tempo era 0 segundos, a posição do móvel estava bem aqui, ó, menos 5 metros. Mas quando o tempo já foi de 2 segundos, a posição do móvel já era aqui, ó, 0 metros. Depois foi passando o tempo e a posição dele foi aumentando. Foi passando o tempo, a posição aumentando. Passou o tempo, a posição aumentou ainda mais. Primeiro era 2 segundos, depois passou a ser 5 segundos. A posição passou a ser 10 metros. Depois passou a ser mais 8 segundos. A posição já passou a ser 12 metros. Então, observem vocês que o tempo vai variando e a posição também. Conforme o tempo vai aumentando, a posição vai aumentando. Ou seja, essa função aqui, ela é crescente. E sempre que isso acontecer, é porque a velocidade é maior do que 0 desse móvel. Porque lembra o que determina se a função vai ser crescente ou decrescente? É o termo que multiplica com o x. Nesse caso, o termo que multiplica com o tempo. Então, se a velocidade for positiva, o gráfico da tua função vai ser crescente. E se a velocidade for negativa? Aí, ó, a função já vai ser decrescente, igual a linha roxa que eu fiz aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então, essa é a função horária da posição. Esse é o gráfico da função horária da posição, ou seja, esse é o gráfico da função para quando o movimento for uniforme. Beleza, pessoal? Vamos continuando, então, a falar sobre funções horárias na aula de hoje. No movimento uniforme, como a velocidade não varia, a função horária da velocidade nesse movimento é muito simples. Por quê? Porque a velocidade ela é uma constante. Ou seja, sempre a velocidade vai ser o mesmo valor numérico. Por exemplo, se o objeto começar a se movimentar com velocidade de 5 metros por segundo, ele sempre vai ficar com a velocidade de 5 metros por segundo, isso não vai mudar. Se ele começar com a velocidade de menos 2 metros por segundo, ele sempre vai continuar com a velocidade de menos 2 metros por segundo. Então, esses valores aqui são valores que não vão modificar ao longo do movimento do móvel. Enquanto o móvel estiver se deslocando, a velocidade dele sempre vai ser essa constante, tá bom? Agora, o gráfico também é o gráfico de uma função constante. Olha aqui, ó. Lembra lá da função f de x igual a um valor constante, um b, por exemplo? Aqui vai ser igual, ó. V de t vai ser igual a um V0. Ou seja, a função é igual a um valor constante.
Então, se eu fizer um gráfico da velocidade em função do tempo, isso vai ser uma linha constante, uma linha reta, que não muda nunca o valor da velocidade. Se começar com 5 metros por segundo, vai ser sempre 5 metros por segundo. E aí, ó, se ele estiver acima do eixo do tempo, ele vai ter uma velocidade positiva. Agora, se ele estiver abaixo, a velocidade já vai ser negativa. Então, se, por exemplo, ele começar com velocidade menos 2 metros por segundo, sempre a velocidade vai ser menos 2 metros por segundo. Entendeu como é que a velocidade se comporta no movimento uniforme? Vamos fazer um exemplo para aplicarmos o que nós aprendemos na aula de hoje? Vamos lá, então, lê comigo a questão na tela. Um sinal foi enviado do planeta Terra para um satélite com velocidade constante de 300 milhões de metros por segundo. Se o sinal leva 1 milissegundo para chegar até o satélite, então o satélite está em qual posição em relação à Terra? Então, vem aqui comigo, olha só. Anotei os dados aqui para ti, ó. A velocidade do sinal é de 300 milhões de metros a cada 1 segundo. Essa é a velocidade da luz. O tempo que o satélite leva, né, o tempo que o sinal leva é de 1 milissegundo. Então, aqui está a unidade milissegundo, tá bom? Então, a ideia é basicamente assim, ó. Eu tenho aqui um satélite, aí ele vai receber um sinal e ele quer saber qual é a distância, de onde que está vindo esse sinal. Qual é a distância que está vindo esse sinal? Será que está vindo daqui, desse ponto? Ou desse ponto mais perto dele aqui? Tá? Então, a ideia basicamente é essa. A gente quer saber qual é a distância que está esse ponto. Primeiro, tu tem que ver se todas as tuas unidades, elas estão de acordo com o SI. Lembra o SI, Sistema Internacional? Então, aqui, ó, para deslocamento metro e para tempo segundo. Beleza. Então, metro por segundo. Não vai confundir aqui embaixo, olha só. Aqui não é 1 metro segundo não, tá, pessoal? Aqui é 1 milissegundo. Então, 1 milissegundo não está na unidade do Sistema Internacional, porque a unidade do Sistema Internacional é segundo e não milissegundo. Então, a gente vai precisar fazer uma transformaçãozinha aqui, ó. 1 milissegundo equivale a 1 vezes mili é 10 a menos 3 segundos. Agora sim está na unidade do Sistema Internacional, tá bom? Olha só esse número enorme aqui, ó. Será que não ficaria melhor se tu escrevesse ele em notação científica? Lembra como é que faz? Vai ficar 3 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 vezes 10 elevado à oitava. Lembra que a vírgula antes estava aqui, ela andou para a esquerda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Vai ficar mais fácil de fazer a conta quando está em notação científica, tá bom? Pessoal, para fazermos esse exemplo, basta que nós utilizemos a função horária da posição, a função do sorvete. Sorvete, professor? Que sorvete? Essa daqui, ó. Posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. A função horária que nós acabamos de aprender, não é verdade? Posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Ó, sorvete, não é verdade? Ficou com fome, né? Mas peraí, que tu já vai comer. Mas presta atenção aqui primeiro na questãozinha. Olha só, pessoal. A posição final é que eu quero descobrir. Eu quero saber qual é a distância desse cara, tá bom? A posição inicial eu vou colocar como se fosse 0, tá? A velocidade eu vou colocar que ele me deu. Qual a velocidade do sinal? 3 vezes 10 à oitava, vezes o tempo. Quanto tempo que o sinal levou para chegar lá? 1 milissegundo. Então, 1 vezes 10 a menos 3. Beleza? Olha só agora como é que vai ficar essa continha fácil, ó. Posição final vai ser igual a 3 vezes 1, 3. Vezes mesma base, repete-se a base e soma os expoentes no produto, né? Então, vai ficar 8 mais menos 3. Tudo bem? Então, posição final vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 8 menos 3, quanto é que é? 8 menos 3 de cabeça? Isso, 5. Então, a posição final vai ser 3 vezes 10 a 5 metros. Tudo bem?
Se eu fosse desmembrar esse número aí, ia ficar assim, ó. Posição final igual a 300.000 metros. Ou também 300 quilômetros, tá? Todas essas respostas são equivalentes. Lembrando que no sistema internacional tem que estar em metros e colocando notação científica, desse jeito fica bem mais compacto. Ou seja, olha o que nós acabamos de encontrar aqui, ó. O sinal levou um tempo de 1 milissegundo, muito rápido, para uma velocidade de 300 milhões de metros por segundo. Se ele levou 1 milissegundo e está viajando a 300 milhões de metros por segundo, quer dizer que a distância do satélite até esse ponto que mandou o sinal para ele é de 300 quilômetros. Poxa, professor, mesmo um tempo tão curto como esse, a distância vai ser 300 quilômetros? Sim, porque a velocidade desse sinal é muito alta. E é exatamente assim que os satélites vão fazer a triangulação de onde está a posição daquele objeto que ele quer encontrar. É claro que quando a gente diz assim, ó, o objeto está distante 300 quilômetros de ti, eu não sei se ele está para frente, se ele está para trás, se ele está para a tua direita, se ele está para a tua esquerda. Lembra do exemplo da posição do garoto? Volta lá nas aulas passadas que tu vai ver isso daí. Então, para que ele tenha a posição exata, ele precisa do auxílio de mais 2 satélites, que com a triangulação ele vai saber qual é a posição exatamente que o objeto está. Ficou curioso para saber como o GPS funciona mais? Pesquisa aí mais, manda mensagem aqui pra gente, beleza? Mas por hoje a aula acabou. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Valeu, turminha. Tchau!